Abra sua Bíblia, por favor, no Salmos 141, os versos do 1 ao 4. Diz assim a palavra do Senhor, cumprimentando a igreja pela internet, pelas rádios, aplicativos. Diz assim: Senhor, oração de Davi, né? A ti clamo, dar-te pressa em me acudir. Inclina os ouvidos à minha voz, quando te invoco. Suba à tua presença a minha oração, como incenso, e seja o erguer das minhas mãos como oferenda vespertina. Põe guarda, Senhor, a minha boca, vigia a porta dos meus lábios. Não permitas que o meu coração se incline para o mal, para a prática da perversidade, na companhia de homens que são malfeitores, e não coma eu das suas iguarias. Vamos orar. Poderoso Deus, em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor, o único Senhor, não existe outro intermediário, nenhum outro mediador entre Deus e os homens. Jesus Cristo, o homem, o segundo Adão, o que nos tornou perfeitos, o que nos justificou, nos santificou e nos glorificou, aquele que tem o poder sobre o seu controle. Nada escapa do teu controle, Deus. Obrigado, Senhor, por nos alimentar todas as vezes que nos reunimos aqui. Não uma comida sólida, visível, mas uma comida invisível que alimenta o nosso espírito, que nos faz viver mais uma semana em perfeita vitória e em perfeita harmonia com o reino celestial. Deus, fala-nos, joga todo impedimento no chão, todo bloqueio da mente, desarme os nossos corações para que possamos te ouvir. Fala-nos em nome de Jesus, e os filhos de Deus digam todos amém, amém e amém. Glórias a Deus, glórias a Deus. Obrigado, meu irmão. Ponha um guarda à porta da minha boca. Vivemos em um tempo em que as pessoas falam muito e pensam pouco. Muitas vezes, uma palavra dita sem sabedoria, ela pode destruir relacionamentos, amizades, famílias, ministérios. Davi entendeu muito bem o poder das palavras e fez uma oração sincera para que o Senhor colocasse um guarda na boca dele, na porta da boca. É uma metáfora. Uma porta sem guarda, ela permite a entrada de ladrões e a saída de segredos valiosos. Então Davi, preocupado, pediu a Deus, para Deus colocar um guarda, para que o ladrão não entrasse. Na realidade, Davi deveria ter pedido a Deus para que colocasse um guarda na porta dos ouvidos, porque o que sai pela boca, primeiro entrou pelos ouvidos. Nada que sai pela nossa boca, que venha danificar, ou que venha edificar, que venha fazer
crescer, que vinha fazer diminuir, que vinha matar, que vinha dar vida, não entrou pela boca, entrou pelo outro buraco. Então eu acredito, na minha humilde interpretação, seria mais viável se ele pedisse a Deus para que colocasse um guarda na porta dos ouvidos, porque uma vez penetrando palavras de morte, palavras negativas, palavras pessimistas, é mais difícil não sair. Então, o melhor a gente termos um bloqueador. Você sabe que em 1986, em 1996, quando o Evangelho da Graça começou a ser ensinado, né, nas congregações no Rio de Janeiro, então entrou nos meus ouvidos como se fosse um bloqueador de mentiras, um bloqueador de invenções, de fábulas. Então quando a verdade entrou na minha mente, ou seja, o Evangelho, o que aconteceu? Aconteceu tipo um bloqueador, penetrou nos meus ouvidos, e ele consegue decifrar o que é de Deus, o que não é de Deus. Então, quando ele diz: uma porta sem guarda permite a entrada de ladrões e a saída de segredos valiosos. A nossa boca é a porta de saída do nosso coração. Então, se vai sair alguma coisa, claro que tem que primeiro ter entrado. Nada sai pela boca se primeiro não entrou pelos ouvidos e ficou no armazém, né? Que a nossa cachola aqui, ela é um armazém. Então, vivemos num tempo em que as pessoas falam muito sem pensar, muitas vezes palavras ditas sem sabedoria podem destruir relacionamentos, podem destruir famílias, pode destruir amizade, ministério. Então, a nossa boca, ela revela o que está no nosso coração. Não é nada do demônio, sabe? Não é o demônio que se apoderou da gente para a gente falar algumas coisas, porque a gente tem que ter um filtro. O que é verdade e o que é mentira, o que edifica, o que destrói, o que constrói e o que não constrói, o que vai trazer vida, o que vai trazer morte. Então, nós precisamos de ter esse bloqueador nos nossos ouvidos para proteger as palavras, porque palavras são profecias. Você é um homem de Deus, você é uma mulher de Deus, então você solta profecias. Eu estava ouvindo uma mulher, hoje ela estava falando sobre o poder das palavras, e ela dizia que palavras são como feitiço, na mente dela, né? Palavras são como feitiço. Então, cuidado com os feitiços que saem da boca, porque quando você amaldiçoa, quando você fofoca, quando você se mete na vida alheia, quando você procura corrigir o outro e não se corrige a si, procura vigiar o outro e não vigia a si, então isso é porque o nosso armazém ele é grande. Não depende do tamanho da cabeça. O cabeção tem muita coisa lá. Não é o cabeção, é o armazém, né? Quanto mais fofoqueiro, mais espaço tem no HD. Tem mais espaço no HD. Quanto mais fofoqueiro, parece que o HD é bem grande, né? Que cabe coisa ruim ali dentro. Então, a boca, diga comigo, a boca revela que está cheio o meu coração. Jesus falou, nós já lemos isso várias vezes, está lá em Mateus 12:34. Mateus 12:34. Olha lá: raça de víboras, como podeis falar coisas boas sendo maus? 35. A boca fala do que está cheio o coração. Então, nossas palavras são reflexo do nosso coração.
Às vezes a pessoa fala, tu tem um coração lindo. Ninguém vê o coração. Mas como é que você sabe que ele tem um coração lindo e ela tem um coração lindo? Como é que você sabe? Pelas palavras que saem da boca dessa pessoa. Você tem um coração sujo, teu coração é ruim, teu coração é maligno. Por quê? Porque o coração bom, está lá para trás, não, 34, raça de víboras, podeis falar coisas boas sendo maus, porque a boca fala que está cheio o coração. Palavras são reflexo do nosso coração. Quem vive reclamando revela um coração descontente. Quem vive a murmurar é uma pessoa descontente. Não seja grato a Deus, irmão. Você está vivo. Seja grato a Deus. Você tem uma casa. Seja grato a Deus e você tem um teto, você tem comida. Seja grato a Deus. Então, quem tem um coração descontente, que busca murmuração, reclamação. Quem vive abençoado, revela um coração cheio de Deus. Sou abençoado, não é? Eu sou abençoado. Diga, eu sou abençoado. Então, um abençoado não tem tempo para reclamar. Um abençoado tem tempo para agradecer. Eu sou abençoado. Antes de tentar mudar as palavras, precisamos permitir que Deus transforme o nosso coração. Vamos fazer uma faxina boa. Sabe aquele, você fica invocado com a tua casa, que a cozinha está de perna para cima, os armários todo bagunçado, cheio de lixo. Você acorda e fala, hoje eu vou arrumar tudo. Então, vamos fazer uma faxina na nossa mente. Vamos pegar a vassoura, né, irmã Marilda? Vamos pegar a vassoura de Deus e varrer. Vamos varrer. Palavras têm poder, diga assim, palavras têm poder. Então nós precisamos peneirar. O que nós, sabe, que nós vamos permitir. A pessoa quando vai fazer uma massa, né, para a parede, olha lá, o Gilmar está ali. Não tem que peneirar? Não tem umas que tem que peneirar, irmão? Para ficar fininha, né? Tem que peneirar. Então vamos peneirar. O que nós vamos permitir aqui? Vamos peneirar, não vamos permitir qualquer coisa, não vamos permitir qualquer coisa, não. Então, Provérbios, já lemos isso várias vezes, Provérbios 18, 21, diz que a morte e a vida estão no poder da língua. A língua, ela pode curar, mas ela pode matar. Ela pode curar, mas ela pode ferir. Ela pode levantar, mas ela pode derrubar. A língua aproxima a pessoa de você, mas a língua também afasta a pessoa de você. Tem gente que vai morrer, irmão, e não vai aprender esse segredo. Tem gente que vai morrer, ainda vai receber de blinde uma chave para ir para o inferno. E vai para o inferno ainda, porque quem tem uma língua ligada com o inferno não tem lugar no paraíso para essa gente. Gente que não quer cura, gente que não quer limpeza na mente, gente que quer ficar com a sua mente sempre em conflito, em murmuração, e sabe sempre as mesmas coisas. Isso irrita qualquer ouvido. Um cristão deve controlar a sua língua. Diga assim, eu devo controlar minha língua. Como que eu posso controlar minha língua? Controlando a entrada de palavras que entram aqui. Faça aí um controle de qualidade. O que se deve guardar, guarda o teu coração, que é de lá que procede as coisas. Está lá em Provérbios, Jesus também falou isso. Então, nós já lemos também Tiago 3, 5 e 6. A língua é um pequeno membro e gloria-se de grandes coisas. Então, Tiago, ele compara a língua a um freio que controla o cavalo. Quem controla a língua, controla o corpo. Quem controla a língua é vencedor, é mais que vencedor. Quem controla a língua dificilmente terá derrotas financeiras, dificilmente perderá clientes, perderá venda, perderá negócios. Quem controla a língua. Então, um leme dirige um navio. Então, se nós tivermos uma boa língua, uma língua de erudito, mas como que vamos ter uma língua afiada,
com o céu, se durante a semana toda, tem gente que só aparece aqui domingo, então durante a semana toda, só bombardeio, 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 bombardeio. Então o que está te bombardeando? O que você está armazenando? E por outro lado, tem gente que está aqui todo culto também, deixa um monte de besteira também dominar a mente. Quem não controla a língua terá dificuldade para controlar outras áreas da vida. Quem não controla a língua vai adulterar a qualquer momento. Só aparecer a mulher certa ou o homem certo, escorrega na casca de banana. Porque se você não controla a língua que está dentro da sua boca, que você pode falar ou não falar, você vai controlar um impulso sexual. Então, o que devemos evitar? Como controlar? Murmuração. Primeira palavra que devemos evitar na nossa vida: nunca mais eu vou murmurar de nada. Vamos fazer um pacto? Diga comigo: nunca mais eu vou murmurar de nada. Só 3, né? Vamos igreja, vamos exercitar isso. Nunca mais eu vou murmurar de nada. Eu sou grato. Quem é grato não tem tempo para murmurar. O grato tem tempo para agradecer. Aos 15 anos eu tomei facada aqui, aqui e aqui. E balas que passaram por aqui, por aqui, por aqui, por aqui. Todas as partes passaram, não me pegou. Eu poderia estar morto. Eu poderia estar morto. Eu deveria estar morto. Humanamente falando, eu deveria. Então eu estou no lucro. Meu pai foi com 53 anos, já vou fazer 65. Então o que eu vou reclamar de quê? Eu tenho que agradecer a Deus por eu estar vivo, e você também. Amém? O que eu não posso falar? Murmuração, palavras de desânimo. Se você é um desanimado ou uma desanimada, não dê conselho para ninguém. Posso te dar um conselho? Não. Se alguém te fala assim, posso te dar um conselho? Faça um check-up na mesma hora dessa pessoa. Puxa a capivara dela e veja se essa pessoa é apta para te dar um conselho. Puxa a capivara. Então, palavras de desânimo, nunca mais. Palavra de murmuração, nunca mais. Palavra de ofensa, nunca mais. Mentiras, nunca mais. Fofocas, nunca mais. E o que eu vou falar então? Palavra de fé. Estou curado, sou abençoado, vou conseguir, vou chegar lá. Nada vai me impedir, Deus é por mim, sou abençoado. Tem anjos comigo. O diabo já perdeu, não tem espaço na minha vida maior que está comigo. É pela chaga de Cristo que eu estou curado. Não há portas fechadas. Eu dependo de Deus e da habilidade que Ele pôs em mim. Amém? Então o que eu vou falar? Palavra de amor. Ame sua família, proteja sua família, mostre à tua família que ela pode contar com você. Tua esposa, teu marido, teus filhos, eles vão olhar para você. Eu posso contar com o papai, eu posso contar com a mamãe, eu posso contar com os meus filhos. Ame-os. Dê palavras de encorajamento. Se perdeu, se foi reprovado, não critique. Se tem nota baixa, não critique. Eu fui reprovado 7 vezes na autoescola, 7. Essa conta de mentiroso, 7. Mas irmão, por Deus do céu, eu acabava de ser reprovado, as lágrimas querendo descer, cheio de garoto novinho, passava, né? E eu dentro do carro, reprovado. Falei, não vou chorar, maluco, você errou, você sabe onde você errou, você vai acertar na próxima. Você não vai desistir, você não vai desistir, você não é um frouxo, você não é um medroso, você não vai desistir. Eu saí de lá com raiva, sabe, e a gente corria lá para a loteria, paga aí o Duda aí, vou de novo. Então isso se chama determinação. O mundo não diz aonde eu vou chegar, o mundo não vai dizer aonde que eu devo parar, só Deus pode dizer, terminou a carreira, só Ele pode dizer. Então, aqui
A palavra do Senhor diz aqui, ó: o perigo dos impulsos, falar sem pensar, é o mesmo que deixar a porta aberta em uma noite perigosa. Tenha cuidado, irmão. Parece um assunto de bobeira, né? Eu não sei se você já perdeu alguma coisa por causa de falar. Já perdeu, irmão? Quem é honesto assim fala: eu falei e perdi. Eu me lembro, eu sempre fui não, agora não sou mais, né? Meio doido, né? Eu fui procurar um emprego, não sei se foi no centro da cidade, para trabalhar numa gráfica. Eu manjava de gráfica, eu era bom. Aí a fila lá e tal, vamos para a fila, e passou uma mulher meio esquisita, né? Aí eu comecei a rir da mulher, né? A zombar da mulher. E ela olhou para minha cara e fez assim. Eu não sabia de nada. Quem era essa mulher? A mulher que ia fazer a entrevista de emprego. Quando eu entrei na sala, quando eu olhei para a cara dela, ela fez assim. Aí eu falei: perdi. Ela viu o meu currículo, ela falou: você é o melhor, você é o melhor deles todos, mas a tua língua é a pior de todas. Então você perde o trabalho por causa da tua língua. Então as pessoas não dão uma mínima. Quantas pessoas perderam a família? A mulher deixou de amar o marido, ou o marido deixou de amar a esposa porque falou palavras de depreciação, puxou para baixo, humilhou. Cara, a mulher, quando casa, 20 anos, 22, espetáculo, né? Aí vem um filho, vem dois, espetáculo continua, né? E vamos. Qual é o elogio? Vai começar a cair o elogio. Então, a gente que é marido, vocês que são esposas, não pode deixar isso, porque isso tem que ser uma sequência, sabe? Elogiar os nossos da família deve ser algo primário, deve ser prioridade. Nunca jogar para baixo, sempre levanta. Não conseguiu dessa vez, na próxima consegue. Vamos junto. Não foi só você que perdeu, eu perdi junto com você. Vamos embora. Entendeu? Então é assim. A necessidade de socorro divino. Davi não perde apenas força de vontade, ele pede que o próprio Deus envie um guarda espiritual para consolar, para controlar os seus lábios. Pensa, tem gente que tem uma boca suja. Eu fui um grande falador de palavrão. Se você me perguntar qualquer palavrão, eu falo. Quer que eu falo alguns? Eu tenho um monte. Como eu não deixo eles saírem? Como eu não deixo? Porque eu faço uma substituição. A gente tem que fazer uma lavada. Chega, isso aqui não tem mais espaço aqui. Então Davi, ele falou: eu preciso de controlar. Vamos seguir Davi. Davi está lá no prédio dele, no palácio dele, olhou a mulher casada. O que ele precisou de fazer para trazer aquela mulher? Precisou de fazer o quê? Falar. Ele falou: traga aquela mulher para mim. Olha as palavras: traga aquela mulher, que eu quero conhecer aquela mulher. Você está vendo como é que as palavras destruiu a vida foi a palavra. Ele poderia ter olhado: oh, que lindo, que maravilha, Deus, tu és perfeito, mas cair fora, entendeu? Não olhar, apreciar, achar bonito. Todo mundo acha as coisas bonitas. Você vai olhar uma coisa bonita: oh meu Deus, estava amarrado, está repreendido. Não está nada repreendido, está muito bonito ali. Tem que ser verdadeiro, né? Bonito, mas como dizia a minha avó, não é para o teu bico, né? Não é para o teu bico. Então, mas Davi não, ele foi fundo. Ele foi fundo. Traga. Quem é o marido? Então ele procurou saber de tudo. Então, olha as palavras. Aí se você já leu a história de Davi, a espada nunca mais saiu da casa de Davi, não foi porque ele olhou,
Ele podia ter olhado. É porque ele falou. Falou o quê? Traga ela, porque ele não estalou o dedo. Ô Tica, vem cá. Não, estava longe, estava distante. Ele falou com alguém foi lá, buscou a mulher, ele conversou com a mulher, sabe, armou tudo, armou a morte do marido, tudo com palavras, achando que ele era o rei. Ele poderia ser o rei de Israel, mas o rei de reis é Deus. Sempre tem alguém acima da gente, irmão. Sempre tem. Então, nós vamos para os finalzinhos aqui. A língua é um membro inflamável. Ela inflama. Aí tem gente que é demais, irmão. Tem gente que eu nem respondo mais. Eu me dou o direito de me manter calado, para que não seja usado contra mim nos tribunais, né? Então eu me mantenho o direito de não me responder algumas coisas. Eu fico calado, a pessoa pensa que eu morri. As pessoas pensam que eu morri, mas não morri. Eu apenas estou me mantendo calado. Vê o número da guitarra, irmão, desliga ela. Então, é o cabo. Então, palavras não voltam atrás. Uma vez dita, a palavra sai do nosso controle e cumpre o seu papel, ou para o bom ou para o mal. Não dá para recolher a semente soprada pelo vento. Então, terminamos essa linda série sobre esse assunto, que deveria ocupar a nossa vida, mesmo depois de parar com as pregações. Nós não podemos esquecer disso, porque infelizmente a gente escuta a pregação, um mês depois, ou um mês e um pouquinho depois, aquilo ali já perdeu aquele brilho do momento, né? Já não se liga muito para isso, já começam a dar espaço para a língua, já começam a receber qualquer tipo de informação. A gente vai sair daqui hoje todos vidrados em uma limpeza geral. Então, palavras não voltam atrás. Diga comigo, palavras não voltam atrás. Uma vez dita, a palavra sai do nosso controle. Tu já falaste alguma coisa que depois você se arrependeu e depois você falou, cara, e agora? Gente, que eu falei isso com aquela pessoa, não merece. Mas agora, já falei, e aí? Como vai fazer? A gente fica com aquela cara de depressivo, de angustiado, de querendo se automutilar, só no momento, né? Então, o risco do pecado verbal. Na multidão das palavras não falta um pecado. Provérbios 10, 19, olha lá. Provérbios 10, 19. No muito falar não falta transgressão, mas o que pondera os lábios é quem? É prudente. Então, quem fala muito, no muito falar não falta a transgressão. A gente tem que ter uma medida, irmão. Você começa a conversar, bater um papo sadio, vai na minha casa. Aí, as primeiras 30 minutos é uma bênção. Primeiros 30, 40 minutos, 1 hora, já começa. Já acabou o assunto, aí já lembra de alguém, aí já vem pessoas que não estão nem ali no ambiente e joga ali no ambiente. Mas a gente vai vigiar. Eu vou vigiar. Vamos vigiar? Há benefícios para você e para mim. Na multidão das palavras não falta um pecado, mas o que pondera os seus lábios é prudente. Quem fala demais, erra demais. Quem o guarda, como ele age. Como é que eu vou agir? Vamos agora para os 12 minutos.
que eu vou controlar? Eu tenho no meu corpo, nas minhas faculdades, vamos colocar assim, né? Tem gente que tem faculdade, tem gente que tem curso, tem gente que tem um monte de coisa, né? De diplomas, né? Que se faz, glórias a Deus pelos diplomas, mas isso não te dá a credencial de um bom moço e uma boa moça que não vai falar além. Então, o que vai me travar? O que eu tenho que ter que vai me travar? O Espírito. O fruto do Espírito chamado domínio próprio. Então é esse fruto do Espírito que está lá em Gálatas 5, 22, 23. O filtro da palavra de Deus usa a verdadeira palavra. Olha lá. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão. Olha como é que está. Mansidão. Na minha humilde pensamento, eu acho que aqui deveria estar aqui. Eu acho que aqui deveria estar aqui. Porque aqui mansidão e domínio. Então, primeiro domínio próprio para poder ser manso. Porque se você não tiver o domínio próprio, você não vai ser manso. E o domínio próprio não vem porque eu leio muito a Bíblia, não vem porque, sabe, eu sou um apreciador de boas mensagens. O domínio próprio é um fruto que faz parte de um container, uma tangerina, é o espírito, é o fruto, com vários gomos. Os gomos fazem parte da tangerina. Então, o fruto não é separado. Frutos é um fruto com vários gomos, que um desses gomos se chama domínio próprio. Então é essa capacidade que não é produzida pela carne, não é produzida por nós, mas ela é a essência do Espírito. É Deus controlando. Você sabe que é Deus te controlando. Você sabe que fugiu. A minha mulher me conhece, ela sabe que eu sou uma pessoa, sabe, igual Pedro, quando foram prender Jesus. Pedro pegou uma flor, né? Falou: não prenda Jesus, toma essa florzinha. Foi isso? Não, pegou a espada e lápide, vamos fazer a barba desse safado. Mas não é barba, ele queria arrancar a cabeça do cara. Pegou nas orelhas, mas ele queria a cabeça. Então, Deus sabe que eu sou assim. Eu sou assim. Para mim não ser assim, eu preciso do Espírito. Porque se eu for sem domínio, eu vou perder tudo. Inclusive aquilo que é mais sagrado, que é a minha vida. Quantas pessoas não estão mais entre nós por faltar o domínio? Tem até uma ilustração que sempre passa no YouTube. O cara vem com um carro, aí para na porta de alguém, aí vem o dono da casa com uma arma: tira essa porcaria da minha porta da minha casa. O cara que está com o carro forte, né? Aí ele pensa, né? Aí dá duas versões: ele reagindo e o cara armado vai matar ele, e ele raciocinando como ser humano. O que é que ele pensa? Na esposa, nos filhos, na mãe, ele é o provedor. Então ele leva o pensamento dele, ele se esvazia desse machismo, porque a gente é machoxô demais, né? É muito de machoxô, está debaixo da terra. Às vezes é melhor você ser não vou dizer um frouxo, mas tem hora de ficar o quê? Calado. Se você vai morrer por falar, é melhor que tu fique vivo. Vai morrer porque está falando. Então, essa semana eu vi outro vídeo dele, que ele passeando com um cachorro. Aí o cara: se esse cachorro fizer cocô no meu jardim aqui, eu vou matar o cachorro e vou matar você. O cara dá a versão que ele vai para cima do cara, né? Aí o cara está com o maior facão assim nas costas, guardando. Então a gente tem que ter isso aqui, ó. O fruto do Espírito, o domínio próprio, e diz que contra estas coisas não há proibições. Então eu termino esta série de mensagens deixando como ocupar. Filipenses 4,
6. Filipenses 4, 6. Não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, seja conhecido diante de Deus. As vossas petições pela oração, súplica, orações de graças. É 8, versículo 8, irmão. Finalmente, irmãos, pronto, aqui está o segredo. Finalmente, irmãos, o que fica na minha mente? Tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é de boa fama, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há, se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Então, se eu quero fazer uma substituição, né? Que nem a seleção, né? Tem que fazer uma substituição da boa. Fazer uma substituição, então eu tenho que tirar todo o lixo que tem estragado a minha vida, os meus contatos. Eu tenho perdido coisas na minha vida, coisas que eu deveria estar lá na frente e avançar, mas por eu ser um homem sem domínio, eu perdi, falo muita besteira, ajo por impulso, falo palavras sem pensar, não meço as consequências, né? Então isso é coisa de imaturo. O que também aprendeste, recebeste e viste em mim, isto praticai, e o Deus da paz será convosco. Então, é verdade? Se for mentira ou é boato? Por que eu vou falar? Então eu vou ocupar a minha mente com outra coisa. Vai construir algo na vida ou vai destruir? Vai edificar aquela pessoa ou vai parar ela? Vai animá-la ou vai desanimá-la? Então, a gente precisa botar isso na balança. Chega de perder, irmão. Chega de perder. Diga, chega de perder. Eu sei que a gente perde, irmão. Quem falar aqui que nunca perdeu nada porque falou demais, às vezes perde a confiança, perde o respeito, perde a amizade, perde o casamento. Então, há momentos em que algo é verdade, mas não falar não trará benefício nenhum para aquela situação. A gente sabe que é verdade, mas até a verdade tem que saber dizer, irmão, na hora certa. Diz assim que a palavra na hora certa ela é tão boa, ela é, mas ela na hora errada pode ser até verdade, pode gerar uma desgraça, pode gerar um desequilíbrio na família, um desajuste no casamento, com os filhos, com o marido, com a mãe. Só tu tá certo, é verdade, mas não foi dita na hora certa. Então vamos nos policiarmos. Amém? Assim seja, assim disse o Senhor Jesus Cristo. Vamos